A crise causada pela Covid-19, aliada à péssima condução do governo federal, criam a cada dia mais um cenário de caos no Brasil. Nem a vacinação conseguiu escapar da incompetência do governo. O Outro Giro de hoje traz um resumão desses casos que podem e que deveriam causar o afastamento do presidente. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração. Olá pessoal, Andrei Matos mais uma vez aqui com vocês e eu quero começar o vídeo de hoje por um caso mais recente que indica ainda mais a incompetência do governo e de que vai colocando cada vez mais estrelinhas ali na categoria crime de responsabilidade do presidente. O governo federal tem tido dificuldades de conseguir mais de 2 milhões de doses do laboratório indiano da vacina de Oxford aqui para o Brasil. Vocês lembram inclusive que a missão que foi dada para conseguir essas vacinas com avião, enfim, tudo aquilo acabou caindo por terra e não sendo trazidas, essas doses aqui para o Brasil. E claro que essas indefinições e essa falta de competência de conseguir esses materiais e conseguir essas doses vão atrapalhar sim a campanha de vacinação aqui no Brasil que começou na última semana. Para você ter ideia de como está esse cenário, vamos falar em números então, para especificar um pouco mais? O UOL fez um levantamento que apontou que são pelo menos 14,8 milhões de brasileiros no grupo prioritário, enquanto no presente momento aqui no Brasil há apenas 10,8 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Como a imunização de uma única pessoa é garantida somente após 2 doses, seriam necessárias mais de 29 milhões, mais ou menos 29,6 milhões de doses nessa etapa. Então, o cenário é o seguinte: tem 10 milhões de doses de vacina no Brasil e precisam de 29 milhões. 10, 20... Acho que essa conta não fecha. Além disso tudo que eu falei aqui para vocês, tem também uma questão de azar. Isso porque um incêndio atingiu o laboratório que faz as vacinas com a tecnologia da AstraZeneca e também da Universidade de Oxford, lá na Índia. O incêndio aconteceu no Instituto Serum, que é a empresa da Índia que produz vacinas com essa tecnologia. Graças a Deus, o estoque de vacinas contra a Covid e as indústrias onde elas são feitas estão seguras, segundo aí o jornal Times of India. E esse cenário vergonhoso da vacinação aqui no Brasil é só uma das mostras da incompetência do governo Bolsonaro no combate contra o coronavírus. Isso quando teve combate. O próprio presidente já desmereceu a gravidade da doença, vive causando aglomerações por onde passa, vive propagando fake news e ceifando vidas quando divulga e apoia medicamentos sem eficácia científica no combate à Covid-19. Quer um outro exemplo disso tudo? A crise vivida lá por Manaus. O governo federal sabia do iminente colapso da saúde pública no estado. Isso 10 dias antes de acontecer todo o problema. O governo federal sabia do possível colapso 10 dias antes. E essas falhas do Bolsonaro e do seu governo fizeram explodir, claro, os pedidos de impeachment no Congresso Nacional. Desde o início do seu mandato foram protocolados 61 pedidos, isso sendo apenas 7 antes de começar a pandemia. Hoje existem 56 pedidos de impeachment parados na mesa do presidente da Câmara dos Deputados, o Rodrigo Maia, que é quem tem que colocar esses pedidos ou não para análise dos deputados. E vários desses pedidos citam crimes de responsabilidade. Bom, mas eu quero explicar então para você aqui o que são, esses crimes de responsabilidade. A Constituição, ela elenca como crimes de responsabilidade do presidente atos que atentem contra a própria Constituição, a existência da União, o livre exercício dos poderes legislativo, judiciário e do Ministério Público e também dos estados, o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade administrativa, a lei orçamentária e o cumprimento da lei das decisões judiciais. Em especial, há um artigo na lei que exige do presidente da República o respeito à vida. Você acha mesmo que o Bolsonaro, com todas essas atitudes dele, tem respeito à vida do brasileiro? E o povo, claro, tem demonstrado que não aguenta mais esse desgoverno que a gente tem. Na semana passada, rolou mais uma vez um panelaço no país inteiro protestando contra o que estava acontecendo lá em Manaus e como
está sendo a condução do governo federal contra a pandemia da Covid-19. E outras manifestações, como carreatas e mais uma vez panelaços, estão sendo mobilizados, estão sendo organizados, mostrando que a gente não aguenta mais esse terror que a gente tem vivido com esse homem e a corja dele na presidência do país. É evidente, gente, cada vez fica mais claro que o impeachment de Bolsonaro é uma questão literal de vida ou morte. Muito cuidado quando você for chamar uma outra pessoa. Claro, aquelas notícias que aquecem o nosso coração.